Você, qual o seu nome? Guilherme. Guilherme, junte as suas coisas, saia da minha sala e não volte nunca mais! Fora! E fecha a porta! Bom, agora a gente pode começar. Para que servem as leis? Para que haja ordem na sociedade? Não. Para serem cumpridas? Não. Para que as pessoas erradas paguem pelos seus atos? Não, mas será possível? Ninguém vai responder essa pergunta, certo? Para que haja justiça? Isso, finalmente! Para que haja justiça. Agora me respondam, para que serve a justiça? Para garantir os direitos humanos? Também. O que mais? Seria para diferenciar o certo do errado e premiar quem faz o bem? Não tá ruim. Mas me respondam mais uma coisa. Eu agi certo ao expulsar o Guilherme da sala de aula? Gente, é uma pergunta simples. Eu quero que vocês respondam de forma decidida e unânime. Eu agi certo ao expulsar o Guilherme, sim ou não? Não. Poderia-se dizer que eu cometi um ato de injustiça? Sim. E por que ninguém fez nada a respeito? Para que nós queremos leis e regras se a gente não está disposto a fazer o que é necessário para que elas sejam cumpridas? Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar quando presenciar uma injustiça. Cada um de vocês. Não voltem a ficar calados nunca mais. Guilherme, pode entrar. Obrigado pela ajuda, viu, Guilherme? Quando nós não defendemos os nossos direitos, nós perdemos a dignidade. E a dignidade não se negocia. Não importa se eu sou o professor de vocês, ou se eu sou o reitor da universidade, ou se eu sou um juiz, ou até um ministro do Supremo. Não se calem diante da injustiça. Bem, amigos e amigas do portal Contra a Prosa, fiz questão de começar hoje com esse vídeo e uma rápida explicação. Esse vídeo eu peguei num grupo social de WhatsApp e achei o vídeo extremamente pertinente. Passei algum tempo tentando pesquisar a origem do vídeo, de onde ele veio, quem foi que produziu. Não tenho nenhuma referência, não consegui, para colocar inclusive o nome daqueles que participam ou que elaboraram este vídeo, que eu gostei muito. Não tenho, então peço perdão aí aos produtores. Entre em contato com o canal e a gente coloca as referências, coloca os nomes daqueles que produziram, porque é triste você ter uma produção muito boa e não ter o seu nome divulgado. Mas tudo bem, tá aí, trabalho extraordinário, tá de parabéns o pessoal que fez isso, muito bem bolado, muito bem, e que se encaixa perfeitamente nesse momento do país, principalmente nesse momento. Cai como uma luva no país, mas principalmente nesse momento. E aí eu queria conversar com vocês, apesar do vídeo estar muito bem produzido, o problema é a prática dele, a prática da mensagem na sociedade nossa. Vamos então inverter, vamos imaginar que o Guilherme, que foi expulso da sala de aula, fosse um negacionista. Uma boa parte do país certamente não estava nem aí, porque é um negacionista, é eleitor de Bolsonaro. E para muita gente, apesar de ser negacionista e eleitor de Bolsonaro, não merece justiça. Vamos inverter ainda. Imagine você se fosse um petista, às vezes de carteirinha, que fica por aí pelos cantos dizendo que Dilma sofreu um golpe, certo? Imagine você se tenha sido um petista que diz que Lula é inocente e que Moura é que é o bandido, que deve ir para a cadeia. Se ele tivesse sido expulso da sala de aula, uma boa parte do país e até bater palma ao professor, não ia achar que era injustiça. O grande problema nosso é que nós sabemos a verdade.
nós não queremos encarar a verdade. Nós sabemos, mas não queremos encarar. Porque é muito mais fácil eu proteger aquilo que me agrada. É muito mais fácil eu proteger aquilo que me serve. É muito mais fácil eu proteger aquilo que me protege, ou que me dá um alento de futuro no meio dessa bagaceira toda. Esta atitude reflete exatamente o momento em que estamos vivendo, que é a questão da individualidade acima de tudo. Eu acima de tudo, o resto que se lasque. Essa individualidade vivida na nossa sociedade não é nem medo, nós não temos medo. Essa sociedade democrática que construímos, felizmente, não há medo. Ou vocês acham que uma pessoa que vai para a televisão justificar não ter vacinado seus filhos e dizer que a vacina é experimental e que tudo isso é uma armação, isso tem que ter muita coragem para dizer isso. O problema é que a coragem, na verdade, ela está eivada de irracionalismo. É a irracionalidade que faz esse povo agir dessa forma. Ou ideologias, como queiram chamar. Ou vocês acham que é normal, e não é falta de, não é coragem, uma pessoa chegar diante de você, professor, advogado, gente da alta estirpe intelectual do país, que chega diante dos seus olhos, na frente de uma plateia de pessoas de alto gabarito, pelo menos do ponto de vista social, e chega e diz para você: não devemos punir quando o erro acontece, e todo mundo acha isso normal. É muita coragem. É muita coragem alguém tendo provas concretas da participação de alguém no esquema de corrupção. Está lá nos autos, não sei quantas mil provas. O cara foi julgado pelo juiz de primeira instância, pelo juiz de segunda instância, pelo juiz de terceira instância, foi condenado, e alguém chega para você na sua cara e diz: ele é inocente. Então fica difícil, num país em que as pessoas olham o seu lado, escondem a verdade, praticar a justiça. Vamos continuar exercitando nossa argumentação e vamos ver o caso desse congolês que foi assassinado no Rio de Janeiro. Uma pessoa viu o espancamento. Essa pessoa quis fazer justiça. Foi lá, reclamou. Não, mas ele rouba muito e tal. Ela achou ainda injusto. Chamou 2 guardas municipais. Os guardas não deram atenção. Ela foi e chamou o marido, que era militar. Quando chegou lá, o rapaz já estava morto. Não vamos nem atribuir a primeira chamada dela, que foi tentar convencer os rapazes a parar de espancar o congolês. Vamos logo para a guarda municipal, que ali representa a instituição do município. Se nós tivéssemos as instituições funcionando de forma perfeita, dentro da lei e da ordem, o congolês estaria vivo. Que com certeza os guardas municipais tomariam atitude logo. Porque a função do Estado é proteger o cidadão. E não proteger de acordo com sua classe social, de acordo com a sua origem. Porque se olharmos bem, entrar aqui na Lava Jato, que muita gente não gosta, hoje a maioria dos bandidos da Lava Jato estão soltos. E muitos vão disputar a eleição e vão ganhar. E lá na frente, como eles estão acostumados a fazer isso, deu certo, eles vão fazer de novo. E talvez muitos descubram que estavam errados. E aí já será tarde. Penso comigo que a questão do país é uma coisa assim absolutamente indefinível. Porque nós temos, hoje no Brasil, leis, nós temos a instituição pública, nós temos pessoas completamente conscientes dos seus atos, mas, ao mesmo tempo, parece que a gente não quer que o país entre nos trilhos.
Eu fiquei reparando em muitos atos. A gente está funcionando mais ou menos como um advogado. O advogado, ele tem que defender o cliente. Então ele tem que ficar o tempo todo procurando justificativas para defender aquele cliente, para ele pegar o mínimo possível. Se ele for culpado, ele pegar o mínimo de pena possível. Se ele for inocente, ele ser inocentado. É esta a função do advogado. Só que o advogado, ele recebe para isso. E ele tem um diploma que o obriga a fazer isso. Nós somos cidadãos, vivemos numa sociedade cheia de perrengues, e muitas destas coisas que acontecem são culpa nossa. Porque a gente não assumiu o nosso lugar de cidadão. E quando eu vi o Bolsonaro assinando, decretando o 33,24%, eu tenho consciência de que ele não fez isso porque ele gosta de professor. Eu tenho consciência. Ele fez isso para colocar prefeitos e governadores na parede. Mas eu tenho consciência também que prefeitos e governadores que não quiserem dar o piso não é por falta de dinheiro. É porque é um ano eleitoral, todo mundo quer fazer as falcatruas para poder garantir o seu espaço político. Que isso é o que acontece no Brasil desde Floriano Peixoto. Mas aqueles que são favoráveis aos prefeitos e aos governadores vão dizer exatamente isso que eu estou dizendo. Bolsonaro deu porque tinha que dar, porque está na lei. Mas os que defendem os governadores vão dizer, ele fez isso, mas os governos não podem. Eu vi professor anti-bolsonarista dizer que não era hora de aumento, não. Que aquilo ali era coisa de Bolsonaro. Mas está na lei, minha gente. A lei tem que ser cumprida. Dá sim. A Confederação Nacional dos Municípios confessou uma coisa, que muitas prefeituras vão chegar a 90% se der o 33,24%. 90% do fundo. Não é 90% da arrecadação municipal. É 90% do fundo, que equivale mais ou menos a 25% dos gastos em educação. Então dá perfeitamente para pagar. O problema é que ninguém está olhando para a lei, nem para o país, nem para o futuro, nem para a educação, nem para nada. Todo mundo só está olhando para o seu trajeto político pessoal. E aí fica difícil, numa sala de aula como vocês viram, quando o professor comete uma injustiça dessa, algum aluno se levantar. Primeiro, ou porque concorda com o professor, e se ele tivesse lá ele faria, principalmente se aquele que foi mandado para fora da sala de aula for o seu inimigo, entre aspas, político, entre aspas, ideológico. Segundo, porque nós estamos acomodados às autoridades. Elas deitam e rolam nesse país. Vocês estão vendo o presidente da República aí? O que é que ele faz? Ele nem sequer foi a um depoimento convocado por um ministro da alta corte. E não acontece nada. A CPI da Covid, tanta gente foi indiciada. Foi enviado ao Procurador-Geral da República, a PGR, que é a entidade que faz o levantamento e procede às acusações, e que está lá para defender a sociedade. Vocês viram a Polícia Federal o que é que fez com o relatório? Não indiciou o presidente. Nem sequer achou que ele foi culpado. Então isso é um faz de conta. Existem as leis, existe a Constituição, mas ninguém cumpre. Porque só cumpre aquilo que beneficia o lado ideológico, político e de interesse daqueles que estão no poder. Então é muito mais além de ir lutar por uma injustiça. Não é lutar apenas por uma injustiça. Não é ver a injustiça e gritar. Nós precisamos salvar esse país para que outros Guilhermes não sejam injustiçados. Não importa se o Guilherme é negacionista, não importa se o Guilherme é petista, não importa se o Guilherme é um cidadão comum.
O que importa é que seja ele quem for, temos que dar o tratamento justo. E o tratamento justo é aquele que está na lei. É isso por hoje. Obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Um abraço, dê um like aí, por favor. Coloque aí nos comentários o que é que você achou. E até uma outra oportunidade.